Objeções ao fundacionalismo. Uma objeção ao fundacionalismo foi um dilema claramente apresentado por Laurence Bonjour num excelente livro, The Structure of Empirical Knowledge. É um livro clássico, a estrutura do conhecimento empírico, e nós podemos resumi-lo assim. Eu resumo baseado em Lemos. As experiências não doxásticas são cognitivas ou são não cognitivas. Ok. Experiências não doxásticas. Ok, vamos pressupor isso. Se elas são cognitivas, então elas podem justificar a crença. Mas sendo cognitivas, elas têm valor de verdade, precisando ser justificadas. Se elas são não cognitivas, elas não precisam ser justificadas, mas em compensação, elas são incapazes de justificar, porque não são cognitivas. Então, as experiências não doxásticas ou precisam ser justificadas, ou então são incapazes de justificar. Logo, elas não servem aos seus intentos. Não deixa de ser um inteligente argumento. Em geral, fundacionalistas observam que 3 não estaria errado. 3, se elas são não cognitivas, elas não são cognitivas, elas não precisam ser justificadas, mas em compensação são incapazes de justificar. Por que não? Elas justificariam a crença básica, não sendo cognitivas. Experiências não cognitivas são capazes de justificar, e podemos ter ciência delas em terceira pessoa. Se eu pareço ver um triângulo e não há evidência derrotadora, então eu estou vendo um triângulo. E outros podem vê-lo, parece. Então, se S tem a experiência de um X diante dele, então S está prima facie justificado em crer que há um X diante dele. Isso numa experiência de algo próximo, bem iluminado, etc. Mas se eu estou diante de um chiliágono, uma figura de 1000 lados, por que isso não justifica? Porque nós não temos poderes discriminatórios necessários. Uma outra espécie de mente poderia ser capaz disso. Há savantes capazes de perceber o número exato de moedas jogadas no chão. Você joga 300 moedas no chão, ele olha para aquilo e diz quantas são. 325. Mas só que se você jogar 2000 moedas, ele não consegue mais. Deus conseguiria, se Deus existisse. Coerentismo. A mais conhecida alternativa ao fundacionalismo é o coerentismo. Por exemplo, uma pessoa tem febre, cansaço, coriza, espirros, garganta inflamada, o diagnóstico é óbvio, segundo Lemos, que é resfriado, por causa da coerência com todos esses sintomas. Do mesmo modo, se uma pessoa não tem conhecimento de matemática, nem sabe escrever português direito, isso não é coerente com ela ter sido aceita como aluna do Instituto de Tecnologia. Coerência é algo importante para justificar as nossas crenças. Maria passou a noite dormindo, respirando. Eu não preciso auscultar Maria para saber disso, porque uma pessoa, após 5 minutos sem respirar, morre. Maria passou a noite inteira sem respirar. Eu sei que é falso, porque não é coerente com o nosso conhecimento de biologia. Nós podemos distinguir entre coerência positiva e coerência negativa. A coerência positiva é que é suportada pelo corpo total de crença admitido. E a coerência negativa é que conflita com o corpo total de crenças admitido. E é importante notar que a maioria dos fundacionalistas admitem a coerência positiva e negativa como elemento importante da justificação de crenças. A coerência positiva aumenta o grau de justificação, enquanto a coerência negativa o diminui. Mas o que distingue o coerentista é a sua proposição mais radical. Isso é fundamental para se entender a diferença entre coerentismo e fundacionalismo. Para o coerentista, a coerência é o único mecanismo de justificação. Não tem outro.
a justificação depende inteiramente da coerência das crenças entre si. Mas o que é coerência? A primeira hipótese seria consistência. Um conjunto de crenças é dito consistente quando é logicamente possível que todos os seus membros sejam verdadeiros. Por exemplo, o conjunto constituído por P e não P, está chovendo e não está chovendo, é um conjunto inconsistente, porque não pode ser que os dois sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Agora, 2 mais 2 é 4. Natal é uma cidade, Napoleão morreu em Santa Helena, é consistente, mas não é coerente. Não tem nada a ver, 2 e 2 são 4, com Napoleão morreu em Santa Helena. Uma coisa não reforça a outra. Então, Lemos fala de 3 fatores: inconsistência lógica, conexões explicativas, conflito com princípios. Eu prefiro seguir um outro livro de Bonjour, em que ele diz que os elementos do conjunto precisam ser inferencialmente conectados para que haja coerência. É isso que é o X, a essência da coerência. Quer seja por inferência dedutiva ou inferência indutiva. Eles têm que estar inferencialmente conectados. Então, Lemos formula a primeira versão do coerentismo como se segue: a crença de S em P é justificada se e somente se o corpo total de crenças de S inclui a crença de P. Então, essa versão é, no entanto, claramente insuficiente, porque ela exclui proposições falsas, uma vez que elas também devem pertencer ao corpo total de crenças. Eles que escolhem então a versão de Farmington. A crença de S em P é justificada se e somente se o valor da coerência do corpo total de crenças de S aumenta se a crença em P é incluída. Então, a crença falsa não irá aumentar a coerência do corpo total de crenças. Como teste, suponha que a crença em P seja removida. Nesse caso, a coerência do corpo de crença irá diminuir. Digamos que o caso P seja P2. A joia foi encontrada na casa de João. Digamos que nós temos 3 crenças coerentes. João foi visto roubando a joia, P1. P2, a joia foi encontrada em sua casa. P3, João roubou a joia. Conclusão. Ora, se P2 for removida, a joia foi encontrada na casa, fica mais fraco. João foi visto roubando a joia e João roubou a joia. Pode ser que tenham visto errado, que seja uma pessoa idêntica a João, o irmão gêmeo de João. Então, fica enfraquecida a coerência. Isso aqui reforça a coerência dessas 3 proposições. Eu imagino que sejam milhões de proposições na vida real. Então, se P2 for removida, a coerência entre as proposições irá diminuir. O contra-exemplo que Lemos retira de Feldman é o de uma pessoa que deseja que seu filho não tenha esquecido de levar a jaqueta. Então, ele acha que o seu filho não deixou de levar a jaqueta. Mas não tem provas. Ele está na cama, ressonando. É uma vez que está muito frio. Por isso, ele está preocupado. Na cama, ressonando, preocupado, acorda, dorme. Isso é P. Isso implica em outras crenças, como que o filho está usando a jaqueta. R. Os cabides do guarda-roupa, ele não teve força de vontade para se levantar e ver os cabides, estão sem a jaqueta. Ora, a admissão de P aumenta o grau de coerência do sistema de crenças, o que significa que P deveria ser aceito se admitirmos a definição de Farmington. Isso independente, porque é independente da correspondência com a realidade. Eu posso ir criando proposições. Então, P resulta de um mero desejo e, por conseguinte, não possui justificação. Mas para o esquema de Farmington, não funciona. Para esse caso, não será porque o esquema de Farmington não funciona para esse caso, porque o coerentismo é inevitavelmente incompleto. Ele precisa aí do fundacionalismo. Objeções coerentistas ao fundacionalismo.
Considere que para justificarmos crenças precisamos sempre apelar a outras crenças. Portanto, parece que crenças são a única fonte de justificação. Fundacionalistas responderão que justificar uma crença não é a mesma coisa que a crença ser epistemicamente justificada, pois essa é uma propriedade que a crença básica pode ter, do mesmo modo que uma crença moral pode se justificar por ter a propriedade de ter boas consequências. Outra objeção de Bonjour: se você tem crença B, então deve ter alguma razão para crer que B deve ser verdadeira. Para tal, precisamos crer com justificação em certas coisas sobre B, chamadas de F. F são metacrenças justificadas. Mas se B só se justifica com base nessas metacrenças, então B está sendo basicamente justificado. Não está sendo basicamente justificado. Os pressupostos de Bonjour são os seguintes: B tem a propriedade Φ. Crenças que têm propriedade Φ têm altas chances de serem verdadeiras. Portanto, B tem altas chances de ser verdadeira. Metapropriedades. E o argumento de Bonjour pode ser expresso como: uma pessoa só será epistemicamente responsável com relação à sua crença B se tiver acesso à justificação, pois, caso contrário, não terá nenhuma razão para pensar que a crença tem alguma possibilidade de ser verdadeira. Mas, nesse caso, a crença B não será mais básica, pois sua justificação dependerá de ao menos uma outra crença empírica. Lemos, no entanto, esclarece isso através de dois exemplos. Uma pessoa tem, ele tem a crença introspectiva de que sente dores, como a crença B. A introdução de Lemos é auxiliar realmente. Isso significa que ela tem as metacrenças. A crença B psi, a crença B é introspectivamente espontânea, as crenças introspectivas espontâneas são muito plausivelmente verdadeiras. Uma pessoa tem a crença perceptual espontânea B' de que vê um copo diante de si. Isso significa que tem metacrença. A crença B' é uma crença perceptual cognitivamente espontânea. Crenças perceptuais cognitivamente espontâneas são muito provavelmente verdadeiras. Ora, nota Lemos: para Bonjour, como B e B' são justificados somente quando possuem as metacrenças relevantes justificadas B e B', elas não podem mais ser consideradas básicas, justificações básicas. Bom, Lemos nota, no entanto, que há várias respostas para isso, da parte dos epistemólogos. Se entendemos Bonjour como dizendo que todas as crenças empíricas precisam ser justificadas por metacrenças justificadas, nós caímos em um regresso significativo de crenças, infinito de crenças. Afinal, se para justificar B eu preciso ter a metacrença 1 e 2 justificadas, essas também precisarão ser justificadas e assim infinitamente. Por exemplo, a metacrença 1 precisa demandar a crença espontânea justificada de que ela seja uma crença espontânea justificada e assim sucessivamente. Bola para Bonjour. Além disso, fundamentalistas desconfiam, no entanto, da necessidade que Lawrence encontra de termos metacrenças. Se tenho a crença de ter dores, eu acho que isso é o que é essencial, que derruba o argumento de Bonjour. Se tenho a crença de dores, não preciso adicionar a isso a crença na confiabilidade da minha experiência. Se tenho, creio que tenho dores no dedo da mão, justificado pelo fato de ter dado uma martelada, isso for do prego, eu não preciso adicionar isso à crença de que essa é uma crença introspectiva, mesmo que eu seja capaz de, posteriormente, formar tais metacrenças, como, por exemplo, de que é uma crença introspectiva. Considera o caso ainda de crianças e animais. Eles têm crenças justificadas, mas não são certamente capazes de formar metacrenças sobre elas. Além disso, a condição de Bonjour não se aplica a crenças básicas a priori, como creio que coisas redondas são redondas e o vermelho é uma cor. Não preciso adicionar que elas são espontâneas e altamente prováveis. Finalmente, para o fundacionalista,
o fato de uma crença básica não implica, de uma crença ser básica, não implica que ela não possa obter suporte adicional de outras crenças, como já tínhamos visto no início. Ou seja, 1 e 2 podem fornecer suporte adicional a uma crença básica sem fazer com que ela deixe de ser. Objeções fundacionalistas ao coerentismo. Lemos apresenta um argumento de isolamento difícil de ser contraditado. Imagine que A e B são pessoas idênticas. A tem um corpo de crenças coerentes, que inclui 1. Tenho uma terrível dor de cabeça. 2. Preciso de uma aspirina. 3. Estou com 2. Agora, imagine que a pessoa B tem o mesmo corpo de crenças coerentes, incluindo 1, 2 e 3. Tenho uma terrível dor de cabeça, preciso de aspirina, estou com 2. Mas A tem de fato uma terrível dor de cabeça, enquanto B não tem coisa alguma. Nesse caso, para o coerentista 1, estaria plenamente justificada em ambos os casos, enquanto que para o fundacionalista só A se encontra justificado, o que é mais do que intuitivo. Para o proponente do argumento do isolamento, a crença de A é mais justificada, e a única explicação para isso é que ela é suportada por experiências não doxásticas, seja lá o que for isso. Lemos apresenta então a segunda versão do argumento do isolamento. Imagine que A e B acreditam que 1. Não tem dor de cabeça. 2. Eles se sentem muito bem. 3. Se esse é algum dia maravilhoso, é um argumento otimista. A pessoa A não sente dor alguma, mas B está com uma terrível dor de cabeça. Está grogue. O argumento do isolamento dirá que, como pela teoria da coerência, A e B estariam igualmente justificados em dizer que não sentem dor de cabeça, a teoria da coerência está errada, pois só a pessoa A está justificada. Para o proponente do argumento do isolamento, a crença de A é mais justificada e a única explicação para isso é que ela é suportada por experiências. O coerentista pode responder que isso não existe, que a experiência de dor é infalível. Mas o que intitula isso? Não há nada. Finalmente, há posições mistas. Podemos manter que não existem realmente crenças básicas, pois todas dependem de algum grau de coerência. Ou então podemos tentar redefinir a ideia da crença básica de modo a ajustá-la a essa ideia como sendo aquela capaz de produzir algum grau de justificação sem que ele advenha de outras crenças capazes de aumentá-la. Então, isso aí seria um fundacionalismo frático. Há uma porção, uma imensa bibliografia. Eu escolhi aqui apenas o livro de Lemos, que eu aconselho a vocês. É meio trabalhoso, mas ajuda e permite você compreender outros textos de fundo. E o que eu fiz foi basicamente um resumo dos capítulos 2 e 3 do livro. Richard Feldman é um bom livro, um pouco prolixo, mas extremamente claro, que tem boas ideias. Epistemology, 2003. Richard Formenton, eu não li, mas está traduzido em português. Eric Olson, também não li. Teorias coerentistas da justificação epistêmica. Lawrence Bonjour, esse eu li. A estrutura do conhecimento empírico é uma importante defesa contemporânea do coerentismo. Há livros da década de 90, 80, etc., que eu não estou citando aqui. É isso.